Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nessa última segunda-feira, dia 9 de março de 2026, com muitas informações importantes, principalmente de mercado de transferências, tá? Eu quero dar uma atualizada aqui com vocês, porque tem algumas situações sendo faladas. O Inter anunciou nas últimas horas seu atacante, mas é basicamente um reforço, né? Pelo esforço que foi feito pelo clube. A gente vai falar sobre essa procura do Inter por um goleiro. Parece que é o que está acontecendo. O presidente garantiu reforços, mas precisa resolver uma situação antes disso. A gente vai falar tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Já peço para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Te registra pelo meu link que está aqui no primeiro comentário fixado, caso tu não tenha registro ainda lá em KTO.bet.br, tá certo? Bom, gente, quero começar aqui pelo anúncio que o Internacional fez na noite da última segunda-feira. O Inter anunciou um acordo com o atacante Vitinho e seus empresários. O Vitinho assinou pré-contrato com o Internacional e a partir do meio deste ano será jogador em definitivo do Colorado. Jogador que estava no Dinamo de Kiev da Ucrânia, foi emprestado ao Inter por conta da normativa da FIFA. Vale lembrar, né, ele pertence ao Dinamo, mas rodou entre Atlético Paranaense e Bragantino até vir para o Inter também por empréstimo e também dentro da normativa da FIFA. Como estava emprestado, não era um salário tão alto, enfim, ele teria que ter um contrato em definitivo para ficar no Inter. Como o empréstimo dele terminava no meio do ano e o contrato com o Dinamo também, ele poderia assinar um pré-contrato. Demorou, teve interesse do Santos no meio do caminho, ele ouviu e recebeu outras propostas de outros clubes, mas no fim das contas optou por permanecer no Inter. O Inter, obviamente, dando uma valorização financeira também de salário para o Vitinho, tá? Pelo que eu ouvi, é um salário ali na casa de 600, 700 mil reais, um salário bem elevado para o Vitinho e um contrato de 4 temporadas, que será válido a partir do meio do ano até o meio de 2030, tá? Esse será o contrato do Vitinho com o Internacional. Por que eu digo que é um reforço? Por que eu digo que é uma contratação? Porque por mais que é um jogador que já estava no elenco, tá, gente? Eu entendo o lado que o torcedor, pô, mas não é uma contratação, Lucas. Cara, o Inter faz o esforço, e até quando é uma renovação de contrato, é um esforço muito grande para tu permanecer com um jogador que não é teu, tá? É mais ou menos tu negociar para contratar um atleta. Então o Inter não perdeu o Vitinho, é sim um reforço, é sim uma contratação. O Inter não tá perdendo esse jogador que hoje é titular no time do Pesolano, tá? O presidente garantiu que reforços chegarão até o dia 27, tá, gente? O presidente falou na entrevista coletiva que concedeu ontem no estádio Beira-Rio depois da perda do título gaúcho que sim, o Inter deve anunciar reforços e ele deve anunciar esses reforços até o dia 27 dentro daquela janelinha que tem da CBF para jogadores que ou rescindiram seus contratos na janela de transferências ou atuaram por algum clube nos estaduais. O Inter tá tratando como reforço mesmo que o time vai trazer, que o presidente, vai trazer, zagueiros. Zagueiros é o que o Inter está buscando, pelo menos 2. O Internacional tem conversas com o Pedro Henrique, que pertence ao Red Bull Bragantino, e tem conversas com o João Marcelo, que já negociou com o Inter no início do ano, naquele imbróglio do Vitão ir para o Cruzeiro ou para o Flamengo. O João Marcelo estava dentro da negociação do Inter com o Cruzeiro e o Inter voltou a conversar com esse jogador. O Pedro Henrique para o lado direito da zaga e o João Marcelo para o lado esquerdo é a ideia do Internacional. O Inter já teve conversas mais avançadas com o Pedro Henrique do que com o João Marcelo e está tentando fechar essas negociações, mas lembrando, né, pode até contratar, mas enquanto não quitar o transferban lá com o Krasnodar da Rússia pela dívida do Wanderson, não vai conseguir registrar esses jogadores. Esse é o ponto principal nesse momento para o Internacional, tá? Eu quero aqui trazer uma informação que veio do Rio de Janeiro nas últimas horas, tá? Mas antes, lembrando, se tu não é inscrito ainda no canal, te inscreve, tá? É de graça. Só apertar o botãozinho de inscrever-se, tu dá uma força enorme pra gente aqui no canal, todos os dias falando de Inter aqui, 2 vezes pelo menos ao dia, por vezes até 3, até 4 vídeos por dia, lives, enfim. Então já te inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu like nesse vídeo, tá? A informação que veio do Rio de Janeiro nas últimas horas é de que o Inter foi um dos clubes que procurou o goleiro do Botafogo, Neto.
Goleiro que tem uma ampla trajetória no futebol europeu, né? Para quem não lembra, e também seleção brasileira, tem passagem curta, é verdade, mas por seleção brasileira. Tá no Botafogo desde que voltou da Europa, né? E no Botafogo ele não tá tão bem. No Botafogo ele virou reserva, já não é relacionado há um tempo, tá? Para quem não lembra, jogou no Arsenal, jogou no Barcelona, na Juventus, Fiorentina, jogou no Valência também na Espanha. Ele surge muito bem no Atlético Paranaense e vai para a Europa muito cedo, lá em 2010, 2011. E o Neto foi contratado para ser titular do Botafogo depois que o Botafogo vendeu o John, ex-Inter também, para a Inglaterra. Ele tá com 36 anos, tá, o Neto. E o Neto não se adaptou, teve falhas, o torcedor pegou no pé e o Neto tá para sair do Botafogo. Inclusive ele teve negociações avançadas com o Corinthians, mas o Corinthians esbarrou nos valores. 700 mil reais é o que recebe o Neto lá no Botafogo e isso deu uma brecada nas conversas com o Corinthians. E a informação que veio do Rio é de que o Inter foi um dos clubes a ter procurado o Neto, tá? Ter sondado a sua situação. Eu não acharia absurdo o Inter estar atento ao mercado de goleiros, considerando que o seu titular vem tendo muitas falhas, que é o Rocher, não é um goleiro que é tão unanimidade como foi quando chegou em 2023, considerando que esse goleiro também está em fim de contrato, termina o seu vínculo no final de 26, por mais que tenha a possibilidade de renovação automática, e os seus reservas, o Antony também é um goleiro que não passou confiança até o momento, e os outros são garotos da base, né? O Diego Esser, o Cauê Jesus. Então, por conta disso, eu não acharia absurdo. Porém, o Inter não está confirmando essa informação e é importante deixar isso claro. O Inter não confirma que procurou o Neto e que está atrás de goleiros nessa janela de transferências. Mas, repito, eu não acharia tão absurdo. Até se falou aí nas últimas semanas da ligação, eu trouxe essa informação aqui no canal, o Kudê ligou quando chegou lá o River Plate para o Rocher, para tentar tirar o Rocher do Inter, ouviu que o Inter dificilmente liberaria, de fato o Inter dificilmente vai liberar o Rocher, a não ser que surja uma grande proposta, mas o que não é uma tendência, justamente por ele ter o contrato se encerrando no final do ano. Os clubes geralmente esperam para tentar pegar de graça, tentar assinar um pré-contrato. Não faria sentido uma proposta tão alta assim pelo Rocher nesse momento, mas essa incógnita, né? Será que o Rocher vai atingir a cláusula de renovação automática? Se não atingir, será que o Inter vai querer renovar? Será que não vai pintar outro goleiro? É uma questão para a gente ficar atento, mas o Inter não confirma essa procura pelo Neto, tá? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá bem? Beijão, um abraço e até a próxima.